E aí, Brasil, beleza? Boa tarde, seja bem-vindo ao novo vídeo do meu canal. Agora eu estou em Irati, Paraná. Hoje é um dia de sol, tomando um cafezinho. Eu estou aqui com um amigo meu, que é o meu amigo faz muitos anos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre várias coisas, na verdade, mas eu queria falar um pouco da minha história com o português. Vocês que estão aprendendo inglês agora, cada um de vocês tem uma história com inglês e vai continuar essa história no futuro. Eu também tenho uma história com português e minha história começa com esse cara aqui. Então, Lucas, se você quiser falar um pouquinho sobre como a gente se conheceu e como rolou a nossa amizade, uns quantos anos atrás? 10 anos. 10 anos já? Isso. Nossa. Então, como que a gente se conheceu? Claro. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu sou originalmente daqui de Irati. E em 2007, foi mais ou menos isso? Foi 2007. Uhum. Tinha 16 anos e eu fiz um intercâmbio e eu acabei caindo no colégio desse cara aqui. Em Nova York. Em Nova York, no estado de Nova York. Bom explicar isso também, porque acho que a maior parte do pessoal, quando imagina Nova York, já imagina a cidade de Nova York. Sim, mas não era isso. E Nova York é um estado gigantesco, na verdade, Uhum. e é muito bonito. E ele morava, na época, na região perto da capital, de Albany. E então eu acabei caindo num colégio lá no interior. E ele era o brasileiro na nossa escola, porque, bom, quando você mora no campo de Nova York, não tem muitos estrangeiros que vêm de fora. Então o Lucas era o Brazilian guy Exatamente. na escola, então... Então, como que foi a gente conheceu? Há 10 anos, então, acabei caindo lá no colégio dele. E... Você me achou gente boa? Sim. Ou você me achou chato? Não, gente boa. Gente, A gente ficou amigo eu desde achei o você começo. meio chato no início. Não, mas foi basicamente isso. A gente acabou estudando junto. Lá no colégio dele também, nos Estados Unidos, eu estava fazendo o terceirão e você estava um ano abaixo, eu acho. Sim. Só que ao mesmo tempo lá eles têm muitas matérias e diferentes, né, onde as pessoas de diferentes séries acabam estudando em matérias diferentes. Então a gente fez algumas matérias juntos, como drama. Atuando. Você fez espanhol, não lembro se você fez espanhol comigo. Eu fiz, mas eu não sei se eu fiz com você. Pois é. E aí, na verdade, o Mike tinha um interesse muito grande pelo espanhol desde aquela época já. Sim. Se interessava pela língua portuguesa. E desde que a gente ficou amigo lá, a gente tinha muitas coisas em comum. Os dois tocavam guitarra, violão, a gente gostava de música de uma forma geral. Tínhamos os mesmos amigos também. Então a gente acabou se dando bem e manteve o contato durante aí praticamente, acho que os 5 primeiros anos foram os mais importantes ali. Então, vou falar uma coisa aqui, tipo, na escola eu não gostava muito de espanhol. Não? Eu só tirava boas notas, mas eu nunca estudei. Então, eu nem tinha interesse em aprender português na escola. Se você, por exemplo, se a gente pudesse voltar para 2017, você me 2007. perguntar... 2007, e você vem me perguntar, você acha que algum dia você vai querer aprender português, viajar para o Brasil várias vezes, já é a segunda vez aqui, eu iria olhar para você e falar, o que você está falando? Não sei. Porque não, eu não tinha interesse em português e espanhol também, não tinha interesse, eu gostava porque eu tirava boas notas. Mas daí a gente se manteve a amizade por quantos anos? Que ano que você foi pro Chile? 2011, eu fui pro 2011? Chile. Então praticamente 4 anos depois. E daí eu aprendi espanhol, que acho que os raízes do meu conhecimento com português começam com espanhol mesmo, porque o fato que eu sabia falar facilitou bastante. Só que eu lembro o dia perfeitamente quando eu decidi que eu queria aprender português. Foi, então, no meu último semestre na faculdade, eu fiz uma aula para iniciantes, beginner, em português. Só que meu professor era muito chato, ele só ficava dando em cima das mulheres na aula, eu achei muito chato mesmo. Eu não aprendi muitas coisas por causa dele. Só que um dia ele desligou as luzes dentro da sala e ele mostrou um vídeo para nós. E foi a primeira música brasileira que eu vi, ou pelo que eu lembro. E ele colocou um vídeo da Caetano Veloso cantando sozinho, ao vivo. E foi um vídeo que está no YouTube até agora. E nossa, foi naquele momento que eu fiquei assistindo o vídeo dele e falei, nossa, eu não sei o que ele está falando, mas eu vou aprender.
E daí eu sabia que eu queria aprender português. Logo depois da faculdade eu falei pro Lucas que eu queria conhecer o Brasil. E eu já chamava você desde aquela época para vir. Aham. Então, mais ou menos, acho que na época também que você estava no Chile, eu falava muito para você acabar vindo para cá, já que estava perto. Sim. E não deu certo. Você acabou voltando para os Estados Unidos e depois você voltou para Curitiba direto. Porque Sim. na época eu estava direto em Curitiba. E aí ele acabou passando 6 meses comigo na minha casa. A gente dividiu o apartamento. Sim. E antes de viajar para o Brasil, eu aprendi muitas coisas pela música brasileira. Inclusive o Lucas me mandava várias músicas de Los Hermanos. Acho que eu aprendi bastante português antes de vir para o Brasil pelas letras de Los Hermanos, porque, não sei, você passava músicas para mim e eu fiquei estudando as letras. Você lembra quando eu cheguei em Curitiba e eu fiquei muito tempo ouvindo as músicas e cantando? Sim. Cara, acho que me ajudou muito. Eu acho que aqui no Brasil também acho que é importante, já que o canal é para pessoas que querem aprender inglês. O meu conhecimento, o meu aprendizado de inglês também veio muito através da música, assim, desde criança. Meu pai sempre gostou muito de música, principalmente bastante coisa internacional, rock internacional. E eu acho que é um negócio que aguça um pouco a curiosidade de você tentar entender o que as pessoas estão cantando, porque você se envolve com o ritmo, com a melodia, com tudo que está junto dentro do contexto musical. E eu acho que é uma parte bem importante, assim, para quem realmente quer aprender, porque ainda mais que te lembra, te dá oportunidade de você estar sempre escutando em qualquer lugar, né? Você não precisa estar com o professor o tempo inteiro, você consegue ter ali pessoas que falam o idioma cantando na língua, então é algo bem bacana para aprender. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, tipo, eu falei o momento, não sei se você teve uma experiência assim, mas o momento que eu decidi na cabeça, nossa, eu preciso aprender a falar português, foi quando eu vi essa música, The Caetano Veloso. Você teve uma experiência assim, ou você simplesmente foi mais naturalmente, que você foi aprendendo na escola e, tipo, as músicas, ouvir inglês é bem mais comum aqui no Brasil do que ouvir português nos Estados Unidos. Então, eu imagino que talvez você aprendeu de um jeito mais natural. Com certeza. Não foi uma coisa assim. Com certeza, foi bem antes que você, né? Eu lembro assim que eu lembro da primeira vez que meu pai me ensinou uma palavra em inglês, que foi bike. Que foi... Você lembra isso? Eu lembro. Eu não lembro a primeira palavra que eu aprendi em português. Eu devia ter uns 7 a 8 anos, assim. Eu lembro que ele me ensinou isso e eu fiquei. E na época eu já escutava... Por sorte, eu acho que meu pai me influenciou bastante nesse caso, assim, com música mesmo. Escutava muita coisa. Eu lembro em 99 ganhar um CD do meu pai, do Foo Fighters. Do Foo Fighters. Então foi um negócio também foi importante. Red Hot Chili Peppers. Tiveram várias bandas assim que eu gostava muito de cantar e eu queria saber o que eles estavam cantando. Sim. Mas eu lembro, acho que a coisa que mudou a minha vida mesmo, assim, e é até engraçado comentar sobre isso, mas foi Harry Potter. e lendo Harry Potter foi um negócio que eu me envolvi muito naquele mundo, porque a minha irmã lia, meus amigos liam, e no contexto musical mesmo, até quando saiu o filme, eu lembro que o Daniel Radcliffe, que era o ator, eu lia algumas coisas dele na internet, e eu lembro que ele falou que ele gostava de 3 bandas, eu lembro de 2 delas, com certeza, que era The Strokes e Sex Pistols, e foi assim que eu acabei conhecendo as outras 2 bandas. E por causa disso... Por causa dele, né? Por causa dele, especificamente, porque acho que ele tocava baixo na época, eu também me identifiquei, fui atrás das bandas, e já tinha internet na época. Então acho que a internet também foi um negócio que me ajudou muito a evoluir no inglês. Acabei terminando o FISC, e por sorte eu tive uma professora que veio dos Estados Unidos e acabou vindo morar em Irati, por sorte. E ela me ajudou muito no inglês, mas eu acho que a principal parte, assim, e é uma dica boa até para dar para quem está querendo aprender, hoje em dia a internet, principalmente hoje, né? Na época, em 2003, assim, a gente não tinha tanta informação quanto tem na internet hoje. Então não tem canais como você está fazendo, não tem nada assim. Porém, eu lembro que eu me envolvia muito, assim, eu lia muito, entrava em fórum, tentava conversar, e eu até fiz amigos online, assim, que são meus amigos até hoje, que eu ainda converso. E essas pessoas, eu sempre pedia para que eles me corrigissem, eu nunca tive vergonha de errar. Então essa é outra coisa que me ajudou muito também a evoluir. Eu falava, não tinha vergonha de errar, e eu falava, se eu errar, por favor, me corrija, porque é só assim que eu vou saber onde eu estou errando. Eu lembro de uma coisa bem específica que era colocar, por exemplo, o S no final de he, she, it, e colocar então he knows.
E eu errava muito, eu falava he know. E meu amigo sempre falava, cara, lembre-se que os 3, he, she, it, você tem que sempre pôr o S. Eu falava, então tiveram pequenas coisas assim que me ajudaram a evoluir bastante no inglês, graças a pessoas que eu conheci na internet, em fóruns, em redes sociais mesmo, assim. Hoje em dia, com o YouTube, com tantas outras plataformas que a gente tem, é um negócio bem legal. Então, agora a gente está falando português, mas o Lucas fala inglês tipo, como nativo. Às vezes ele nem tem sotaque. Então eu queria fazer uma pergunta, Lucas, para talvez dar um motivo para as pessoas que estão acabando de molhar os pés em inglês mesmo, começando. Porque tem muitas pessoas, né? Muitos brasileiros que querem aprender. Você fala pra caramba. Quais são os benefícios de fazer muito esforço para aprender e aprender um idioma? Para você, sendo brasileiro, como que mudou sua vida? Muito, totalmente. Até porque eu fui muito cedo, né? Eu tinha 16 anos, então acho que nunca é tarde para aprender, esse é o primeiro ponto. Nunca é tarde, se você tem hoje 50, 60 anos, ainda assim você consegue, 70, 80, não importa. Você consegue aprender, você consegue se envolver com muita coisa. Acho que principalmente pela internet, como eu falei, ela traz uma facilidade que você não precisa nem sair de casa hoje para aprender. Mas mudou completamente minha vida, assim. Eu acho que você tem hoje em dia, pelo inglês ser tido praticamente como uma língua universal, te dá acesso a qualquer coisa que você queira fazer no mundo, né? Então, é uma coisa realmente espetacular, assim. Eu não consigo me imaginar hoje sem saber o inglês. Principalmente porque no Brasil a gente consome muita mídia americana, né? Desde seja música, séries, filmes. Isso é algo que... Qual é o seu filme preferido em inglês americano? Difícil. Tem muitos filmes, muitos, assim como séries. Mas uma coisa, por exemplo, que eu acho muito engraçado é que, assim como a gente tem expressões em português, que você também, como você fala português bem pra caramba, sabe? É uma coisa que não tem muito como traduzir às vezes. Então eu acho que às vezes eu tô vendo, seja desenhos, séries, qualquer outra coisa, eu tô vendo e tentando traduzir, ou escuto e vejo às vezes com legenda em português mesmo, tô assistindo com alguém que tá vendo. E é engraçado, porque não bate com a realidade, assim, sabe? Então, mas o acesso a tudo antes, né, praticamente, a gente tem muita coisa lançada lá fora hoje em dia que demora para sair aqui, desde livros extremamente bons. Se você estuda, obviamente, né, vocês estudam, a maior parte das pessoas que estão ouvindo estudam, mas livros de informações técnicas mesmo, assim, se você trabalha numa área de marketing, de medicina, de odontologia, do que for, você consegue ter acesso a estudos complexos, às vezes, principalmente na área de pesquisa científica. Se você precisa de alguma coisa, é sempre colocado em inglês na maior parte do tempo, né? Então, eu vejo o inglês como essencial hoje em dia, assim, meio... Para quem mora no Brasil, acho que a maior parte das pessoas pensam assim, é como se fosse o passo básico para aprender uma próxima língua, para você ter acesso e uma carreira melhor mesmo, assim. Como eu vejo falar inglês, bom, eu tive sorte, eu chamo de sorte, mas eu nasci falando inglês, meus pais falaram inglês, eu fui criado falando inglês. E o que acontece no mundo em geral, a maioria da informação que existe na internet é em inglês. Então, por sendo americano, falante de inglês, eu tenho acesso de mais informação. Então, como eu vejo quais são os benefícios de aprender inglês, é porque você está dando uma atualização no cérebro. Porque ao aprender inglês, você tem acesso de informações, de coisas que talvez não existem no seu idioma. Exatamente. So, I guess now, since we've been doing a little bit of Portuguese, so Lucas, I wanted to surprise you. Okay. We're gonna speak some English. Oh no! Right. No, but it's good because Lucas is sem vergonha. He's not embarrassed to speak English. Actually, when I speak to you in English, I don't feel like I'm speaking. I don't know if you feel this way when I speak to you in Portuguese, but when I speak to you in English, I don't feel like I'm speaking to a Brazilian. I think I'm speaking to an American. That's good. It's kind of funny. So Lucas, you went to the United States for the first time in 2007, right? Correct. And then you came back to Brazil. And how did you supplement your English? Because it's really hard when you're not in an English-speaking country. A lot of the people that are watching this right now are in Brazil, and maybe they're not exactly going to the U.S. or another country soon, so they have to learn in Brazil. How do you learn, and how do you supplement your English here in Brazil? Not necessarily. Try to speak English as much as you can. Don't be afraid. People are not going to make fun of you. They're always going to be like, wow, he's trying, he's willing to learn. And most of the people are going to be really nice to you. If someone is like says something bad, don't really mind. You're Smack doing, 'em. Yeah, you're doing your Smack best. Smack them. No, don't smack them. But it's
so it's like building a wall, right? You just keep adding blocks and more blocks and more blocks until the point you're just getting better. But for me especially, I think what really changed my performance in English was reading. So I read the Amen. same I Amen. read the same books that I actually read before. So as I said, like Harry Potter, Yeah. I read 2 of them while I was in the U.S. for the Did first you hear time. that? Did you hear that? Yeah. Say it again. We'll say it at the same time. Ready? 3, 2, 1. Reading. Sorry, I missed it. You missed it. 3, 2, 1. Reading. Yeah, no, you have to Yeah, read. you have to Honestly, because when you're reading, you're learning vocabulary, you're learning pronunciation. If you listen to an audiobook, that's Yeah. great to listen to an audiobook while you read. But what you're also learning is grammar. Grammar. So when I got to Brazil, do you remember what books you lent me in Portuguese? Harry Potter. Yeah. So that's funny because you learned a lot of English with Harry Potter, yes. and I learned a substantial amount of Portuguese. It's with because Harry it's Potter. pretty easy to read. Like Yeah. it's not a very difficult way that J.K. Yeah. actually writes. Yeah. And I had a trick that I did. So you're gonna, when you start reading, especially if you don't know a lot of English, you're gonna just start seeing a lot of different words. And what I tried to do, if the word came up in the book for more than 4 times, I'd look it up on the dictionary and try to understand what he meant. But otherwise, I would just go by context. Yeah, that's Context. funny. Yeah, by the context. That's Yeah. funny you mentioned that because I remember when I was reading Harry Potter, when I first got to Brazil, Yeah. I kept seeing the word gaiola. Gaiola. And I was like, what the hell is a gaiola? Cage. And then the same thing happened again, and I'm like, all right, I've seen this word like 5 times, I don't know what it is, so I had to look it up, and it's cage. And I'm like, okay, so now it's funny how if you see a word a certain amount of times, your brain just like carves it into your brain and you don't forget it. It's a really Yeah. good way. Sure. But yes, that's my number 1 tip is reading. So find a book, like an easy book. And just keep adding more and more and more. Like well, we've known each other since 07, so it's been 10 years now, and my English has just gotten better and better. And it's the same thing since you're in your second time in Brazil. You already said it. Yeah. That by the second time, since you're like, it's a different world for you now, Yeah. because you can actually communicate, you can actually talk to people. Yeah. It's very different. So I've been to the U.S. 3 times now. Yeah. And the last one was like 2 months ago when we were together traveling there. But for me, it was a very different experience as well, because I could enjoy in a different manner. You know a lot, Yeah. except for a few parts that people speak really fast. Yeah. What was that one thing that they said? Do you want super salad or what? Tater tots. Yeah, I couldn't really understand. Super salad or tater tot. Yeah. Too fast. That's like one long American word. Yeah. But, então, cara, eu acho que a gente já deu bastantes dicas para as pessoas ouvindo o canal. Como vocês já sabem, o objetivo deste canal é ajudar vocês, dar motivo para aprender inglês e vão aprendendo pouco a pouco, porque você não vai acordar amanhã falando igual nativo. Você tem que se dedicar um pouquinho todos os dias. Um tijolinho por vez. E assim sim vocês vão conseguir. E ainda bem que a gente consegue conversar desse jeito para eles aprenderem um pouco mais sobre mim. Correto. Eu quase falei sobre eu, mas ia ficar feio, né? Sobre mim e sobre você também. Legal. Mas, Lucas, mais uma coisa pra galera ali assistindo desde longe? Mais uma? Mais uma Eu coisa? acho que a dica final é essa, cara. Nunca deixe de aprender, nunca tenha vergonha e só continue construindo. Lembre, faça essa analogia como se fosse um muro mesmo, só um tijolinho por dia ali, um pouquinho que se aprende, um pouquinho. Assim como eu já falei antes, nós dois tocamos violão, guitarra, afins. Quem toca um instrumento musical sabe, assim, quando você começa é meio frustrante às vezes, porque você acha que você não vai conseguir muita coisa, mas cada pedacinho que você aprende de um dia no outro, praticando. Praticar é muito importante também, então praticar não quer dizer só, digamos, treinar, falar, né? É também ler, escutar, é sempre estar em contato com aquilo, de alguma forma. Então é realmente ir construindo um muro que uma hora esse muro vai estar bem grande e você vai conseguir se comunicar com certeza. Vamos lá, eu vou continuar praticando meu português e você já fala inglês, não precisa aprender mais. Não, precisa sim, sempre tem palavras Tá, novas. eu vou continuar corrigindo você. Ele me corrige quando eu falo errado, então
Tá Mas legal? é nosso acordo, ele me corrige quando eu falo nossa errado. troca. Então, galera, já chegou para hoje, a gente está queimando aqui no passeio protetor solar. Mas se você não se inscreveu Se no inscreva canal, no canal. se inscreva no canal e também, por favor, compartilha. Compartilha com Tô seus conseguindo amigos. falar, meu. Já falei muito. Compartilha com seus amigos e vamos lá então. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.